Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje é um vídeo complementar de uma questão que ficou aí faltando áudio, beleza? Diz a ideia naquela questão na qual faltou áudio, no item B, ela é referente ao seguinte: dispõe dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Determine a quantidade de números pares de três algarismos distintos que podemos formar. Então precisamos levar em consideração que é o número par, que é o número de três algarismos, e que esses algarismos são distintos. Por quê? Você vai primeiro, pensar a situação do zero separadamente, porque um número, para que ele seja par, considerando, apenas esses 7 algarismos, nós temos as seguintes possibilidades. A primeira é uma possibilidade na qual o último algarismo é zero. Quando esse último algarismo for zero, nessa última, ordem aqui, nesse último algarismo, você vai ter uma possibilidade apenas, que é o fato de ele ser zero. Já no primeiro algarismo, você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades. Porque aqui você vai poder colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Beleza? Já no segundo algarismo, como são algarismos distintos, você precisa lembrar que, se você já usou um desses 6 algarismos, aqui você vai ter só 5 possibilidades. E aí você vai poder levar em consideração que 6 vezes 5 vezes 1 é igual a 30, ok? Já os outros três, as outras três situações, elas seguem o mesmo padrão. Porque se você parar para pensar, a segunda possibilidade desse número ser par é quando ele terminar com 2. A terceira possibilidade é quando ele terminar com 4. E a quarta possibilidade é quando ele terminar com 6. Só que nessas três situações vai acontecer o seguinte. Aqui você vai ter uma possibilidade. Já no primeiro algarismo, você não vai ter de novo as 6 possibilidades. Por quê? O zero não pode ocupar o primeiro algarismo. Caso ele ocupe o primeiro algarismo, você não vai ter um número de 3 algarismos, porque vai ser o número de 2 algarismos, levando em consideração que o zero, na casa ali na ordem das centenas, não vai ter um valor, beleza? Então aqui você poderia ter 5 possibilidades, pois poderia ser, neste caso específico, o 1, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Já nesse caso específico, poderia ser o 1, o 2, o 3, o 5 ou o 6. De novo, 5 possibilidades. E nesse caso aqui específico, poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Beleza? E aí, o que, que a gente precisaria lembrar também? Que já no segundo algarismo, o zero pode ocupar. Só que como você já teria gasto um aqui, e teria, já uma possibilidade, você continuaria com o quê? 5. Porque se você gastou um aqui, não podia zero. Agora você gastará um algarismo aqui, terá possibilidades diferentes e pode ser o zero. Aqui também poderia ser 5. E aqui também poderia ser 5, ok? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5 vezes 1, 25. E 5 vezes 5 vezes 1, 25. Quando você somasse todas essas possibilidades, você teria 25 mais 25, 50, mais 30, 80, mais 25, 105 possibilidades, beleza? Ou seja, a quantidade de números pares de três algarismos distintos que podemos formar é igual a 105. Caso, você já compreendesse essa ideia, essas limitações, essas condicionais, você poderia também pensar da seguinte maneira. Você poderia pensar apenas o zero separado e os outros três números você poderia considerar como se eles seguissem o mesmo padrão. Isso é possível e daria para você fazer. Por quê? Se você considera a questão do zero, você chegaria na situação na qual você teria 6 possibilidades, porque aqui poderia ser 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Aqui você teria 5 possibilidades, considerando que você já teria usado uma aqui no início, ok? Então, de novo, você teria 30, números possíveis.
E aí depois você consideraria essas três situações como sendo uma só, na qual você consideraria que no último algarismo você poderia ter três possibilidades diferentes, né? Que é o 2, o 4 ou o 6. Na primeira situação, você consideraria que você teria cinco possibilidades diferentes, levando em consideração que uma dessas você já teria usado. E aqui, no segundo algarismo, você também teria cinco possibilidades diferentes. 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Caso você pensasse assim, ou caso você pense assim, você também chegaria na quantidade de 105 números, beleza? Desculpa o improviso, desculpa o áudio também, novamente não está tão bom, mas espero ter ajudado. Um abraço.